Olá, boa noite. Saí do banho agora, atendi o dia todo, foi um dia corrido. Hoje eu não fiz roteiro. Ontem nós falamos sobre o livro de Urântia. Algumas pessoas entraram em crise. Hoje eu ia falar de um outro assunto, mas eu resolvi responder a questão de uma das pessoas que esteve na live ontem, que me mandou uma mensagem. Vou ler aqui para vocês e a gente vai desenvolver a partir disso. Vamos lá, passa para mim, Lê. Nossa, eu carreguei super na maquiagem, né? Perdi a mão. Passa pra mim. Oi, Ká. Eu tenho uma questão. Não sou nenhuma estudiosa de nada. O pouco que sei da Bíblia é a história que Deus reinicia seu projeto várias vezes, como quando teve a inundação e a Arca de Noé. E com tudo que você falou sobre esses seres supra-humanos, sobre a quarentena, etc, etc, eu vi a live ontem todinha, hahaha. Não é um pouco desesperador saber que somos só uma peça no jogo? Que a gente pode ser só fruto de um erro e o nosso papel nisso tudo é só sofrer? Pergunto isso porque tenho vivido momentos de muitas dores e aflições na minha vida, e parece que quando ouço histórias assim, eu só fico pensando que pode ser só isso. Enquanto que na minha educação religiosa, a fé é para te dizer que dias melhores virão. O famoso Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes fica mesmo essa sensação, né? Quando a gente entende um Deus maior e que nós somos como células dentro de um corpo, de uma humanidade, pode passar uma sensação de que nós somos muito pequenininhos. E realmente a nossa estadia aqui nesse mundo é muito rapidinha, é muito pequena, mas ao mesmo tempo ela é muito grande, né? Porque apesar de sermos tão pequenos e sermos mais insignificantes do que o nosso ego gostaria que fôssemos ou julga, né, que somos, por outro lado nós somos muito grandes, nós somos divinos, nós somos sagrados, porque habita em cada célulazinha, em cada um de nós, uma essência que o Criador doa pra gente, para experienciar aqui, através de cada uma dessas células, a sua própria existência. Então, vamos explicar um conceito do Theta Healing que pode aliviar um pouco, né, essa informação. É um conceito dos planos da existência, né? Entenda que a sua alma, a sua realidade mesmo, não é isso que a gente está vivendo aqui, tá? Esse tempinho que a gente tem aqui de vida, sei lá, uma vida de 80, 90 anos, pro tempo mesmo da alma, isso aqui são 2 minutos, é muito rápido, né? Enquanto a gente está aqui identificado com as dores do corpo, com tudo isso, parece que a dor, que as aflições demoram uma eternidade. No entanto, é um tempinho. Imagina assim, imagina que o seu ser real tá lá no 5º plano, já vou explicar esse conceito de 5º plano, que é de onde nós realmente viemos, tá? Imagina que o seu ser tá ali e ele resolve descer e dar um pulinho aqui na Terra para aprender alguma coisa. Igual quando você resolve viajar para morar num outro país e aprender uma língua e aprender um aprendizado de uma nova cultura, mais ou menos assim, tá? Então ele vem para cá. E o tempo que ele vem aqui, passa uma vida inteira, quando ele volta para lá, não passou um dia, 2 dias, é muito pouco. Então essa ilusão que a gente tem de sofrimento aqui, ela parece que é muito grande, mas perto da eternidade da alma, ela é muito curta, tá? Ela é como se fosse um pesadelo. Quando você dorme e tem um pesadelo, você não tem a noção, a passagem do tempo é totalmente diferente do que quando você está acordada. Dentro daquele sonho, naquele desespero, você não tem noção da passagem do tempo. Quando você acorda, você fala, nossa, foi só um sonho. Então é isso que, esse é o primeiro conceito que é legal a gente ter para não ficar com essa sensação de que somos joguetes de Deus e que estamos aqui como pecinhas desse jogo. Não somos, nós somos muito sagrados para Deus, nós somos parte dele, tá? Agora, existe uma importância sua como célula nessa coletividade que é passageira, que vem para cá e faz parte. Mas ela é passageira e é muito importante, porque ela vai deixar
marcas aqui, vai deixar filhos, vai deixar ancestralidade, vai deixar legados, trabalho, né, informações que a gente acessa, vamos deixar erros e os resultados dos nossos erros e dos nossos acertos. Então isso é importante assim para o coletivo, sim. Pensa que somos como células, a gente tem um tempinho. Você não dá importância para cada célulazinha do seu corpo, mas tudo que você é formado por um conjunto de células, certo? E essas células duram alguns dias e elas têm a sua importância na manutenção do teu aparato biológico. Então, para a existência acontecer, precisa dessa humanidade. No entanto, olha como é simbiótico, olha como tudo na natureza funciona com economia perfeita e em parceria perfeita. Enquanto você se doa para vir aqui, ser uma célula e fazer parte disso tudo, essa terra também está te acolhendo para uma experiência que a tua alma quer experimentar, certo? A tua alma quis muito estar aqui. Você em outro tempo, numa pré-existência, claro que a gente desce para cá e não lembra, né? Porque a gente vem aqui criar virtudes, mas numa pré-existência a gente quis muito estar aqui. É como você querer fazer um intercâmbio, viajar, aprender novas culturas e línguas. Hoje, eu vi uma entrevista de um cara que eu acho muito sensacional, muito genial. O nome dele é Leandro Carnal, todos vocês devem conhecer. E ele se diz hoje ateu. Ele diz que ele era muito religioso, que ele era jesuíta e teve uma formação super católica, que ele não teve qualquer tipo de trauma, mas que pela própria lógica, pelos estudos dele, pelo que a mente dele foi fazendo de conexões, em um determinado momento ele sentiu que não tem qualquer coisa do lado de lá, que esse Deus é um Deus criado e ele se diz hoje ateu. Me deu até um negócio assim quando eu vi essa entrevista, eu não sabia disso. Porque é um homem tão genial. E o meu primeiro impulso foi falar, gente, como que ele pode ser tão inteligente e ser ateu? Porque é uma coisa que eu não consigo conceber. Eu não consigo conceber alguém negar Deus. Mas tem de tudo. E tem em mentes brilhantes e inteligentes como a dele, né? E aí, para você que me escreveu essa pergunta que eu tô respondendo, vamos entender o Lúcifer que eu descrevi ontem, o Lúcifer do livro de Urântia, como um ser também muito brilhante, genial e inteligente. Mas ele ficou tão identificado com o brilho dele, com a inteligência dele, que ele começou a questionar se realmente tinha um Deus lá. Esse Lúcifer que eu falei ontem do livro de Urântia, ele é muito diferente muito diferente da Bíblia, tá? Ele é um Lúcifer que é um ser muito brilhante, que fez grandes trabalhos no nosso sistema por vários mundos evolucionários, segundo o livro de Urântia. É um grande ser, ele é um grande administrador e muito sábio. E quando ele começou, o livro diz que a ideia de negar esse Deus, né, esse Criador, surgiu dentro da mente dele, sem que qualquer coisa tivesse acontecido. Simplesmente dentro da mente dele surge essa ideia. Tá? O que isso significa? Era um ser tão mental, tão absurdamente mental, que se desconecta, né, da presença desse divino que habita nele. E como ele é muito mental, como ele é muito racional, ele só acredita naquilo que ele vê. E se ele não conseguia enxergar o Pai, ele começa a negar, e aí ele faz uma coisa que o livro de Urântia chama de Manifesto de Lúcifer, e tá ali tudo escrito o que é o Manifesto de Lúcifer, e aí ele consegue seduzir muitos outros seres supra-humanos da ordem deles de seres, para que sigam o pensamento dele. Para ele fazer isso, gente, estamos falando de seres de poder, estamos falando de seres que já nascem conscientes do que é movimentar a matéria, do que é se bilocar, do que de tecnologias que a gente nem imagina aqui, de conhecimento de leis da física que a gente nem recebeu ainda. Então, esses seres são tão brilhantes e tão mentais que às vezes a própria mente pode fazer com que eles questionem. E aí que tá, esses seres também têm ego e esses seres também têm livre-arbítrio,
tá? Não estou comparando aqui Leandro Carnal com Lúcifer, longe de mim. Eu acho que o Leandro Carnal é maravilhoso e ainda tenho fé que ele retome Deus no coração dele. O que eu acho é que teve a mente dele muito racional, muito cartesiana, muito Santo Tomé, ver para crer, começa a se desconectar de tantos estudos, né, que ele vai vendo, e ele começa a perceber tantos furos, tantas lacunas na Bíblia, nas religiões, tantas coisas que não fazem sentido, e aí ele começa a sentir uma desconexão. Então é isso que eu quero dizer. A gente tem uma humanidade hoje que tem uma grande quantidade de ateísmo, principalmente na Europa. E essas ideias, elas povoam a mente de muitos de nós. Eu peguei um poema que eu gosto muito do Goethe, que chama Prometeus, né? E se você olhar aquele poema, é o próprio Lúcifer falando, e é o próprio ateu falando. Depois, no final, se der tempo, eu leio para vocês, que é muito lindo. É o manifesto de Lúcifer aquilo. São as palavras de qualquer ateu. Aquilo é a teoria de qualquer ateu. Então, assim, cadê Deus que tem gente morrendo de fome? Cadê Deus que tem gente sofrendo sem casa? Né? Esse é o discurso deles. Se Deus existe, então por que ninguém volta para contar? Né? Tem todo esse discurso muito racional e coerente, mas aí a pergunta que fica é... olha para a inteligência que é seu corpo, né? Percebe que o seu corpo tem processos independentes da sua mente comandar. A inteligência do seu corpo realiza processos muito elaborados e brilhantes. Vai para o micro, olha para cada célula do seu corpo. Cada célula é cheia de organelas e essas organelas fazem processos muito sofisticados. Se você for um cientista e for estudar os processos de uma célula, aquilo é muito organizado e muito sofisticado. Se você pegar, já falei aqui, mas eu não sei se é todo mundo que sabe, se você pega, por exemplo, a molécula de DNA, que ela está dividida em 46 cromossomos, esse DNA inteiro se junta todo enroladinho em volta de histonas, que são proteínas, ele tem que enrolar ali para não embaraçar, e fica dentro dos cromossomos. Esses 46 cromossomos ficam dentro de um núcleo da célula, que é do tamanho de 1/100º da cabeça de um alfinete. Agora, para e pensa, se não tem que ter um projeto, se não tem que ter uma inteligência por trás para fazer uma coisa dessas. É como se você pegar um computador de última geração, jogar de uma escada e querer que ele se remonte e seja perfeito. Como é possível negar que exista uma inteligência? Eu ainda fiquei pensando, não, vai ver que o Carnal não que o Leandro Carnal não é ateu, vai ver que ele é só agnóstico, mas ele mesmo, porque ele é muito bom com a semântica, né? Ele é um filósofo, ele mesmo começa o vídeo falando assim: o cético duvida. O agnóstico aceita a possibilidade de que tem alguma coisa maior, mas não sabe o que é. E o ateu nega Deus. E eu sou ateu. Então, realmente isso me chocou. Eu não consigo entender como um cara inteligente como ele, com tanta lógica, conseguiu chegar a essa conclusão. Mas, por outro lado, eu consigo entender. Porque justamente por usar tanto a mente, por ser tão brilhante, desconectou do coração. Quando a gente fica só mental, a gente desconecta do coração. A gente tem que tomar cuidado, porque nós somos uma sociedade, eu fiz um curso há pouco tempo e ela falou muito bem isso, nós somos uma sociedade formada para performance. Então existe um plano aí maior para que a gente, né, para que nós sejamos produtivos, para que a gente desconecte do coração e trabalhe só aqui, né? E no chakra básico, conectado com as suas necessidades do corpo. E agora eu vou te falar que quem faz isso não está fazendo isso por um acaso. Quem está fazendo isso sabe muito bem o que está fazendo, né? Tem gente comandando essa história inteira e que tem muitos conhecimentos. Quem faz isso sabe o que está fazendo. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. A Vaiana diz, e não é só o Theta Healing que diz, tá? Tem escrituras antigas hindus que dizem também, que a gente carrega 3 moléculas eternas no nosso sistema.
E olha que estratégicos esses lugares. O que são essas moléculas eternas? Essas moléculas eternas são 3 moléculas que estão presentes em todos os destacamentos da nossa alma, ou seja, em todas as vidas que a gente experiencia na matéria, nós trazemos essas 3 moléculas. Uma fica localizada na base da coluna. O que tem na base da coluna? A gente tem o chakra básico, né? Ali ele é relacionado com todas as questões da matéria, com as questões de abundância, com as questões de sobrevivência, as questões da necessidade básica desse corpo que vem do animal. Depois, a outra molécula eterna está dentro do coração. O que é o coração, né? É os sentimentos, são as emoções. E o coração é o único órgão do seu corpo que sabe exatamente o que você está fazendo aqui, que sabe o seu propósito e que é capaz de te lembrar do que você tem que fazer nessa terra. Inclusive, já falei aqui outras vezes, o coração tem neurônios, é um órgão inteligente, tá? E a terceira molécula eterna, ela tá no centro da cabeça, dentro de uma glândula do tamanho de uma ervilhinha chamada glândula pineal. Dentro da pineal você tem a outra molécula eterna, que é, né, então, a pineal está relacionada com a sua conexão com o divino e são as questões da mente. Quando nós viramos uma humanidade só programada para performance, né? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. A gente nasce com essas crenças, a gente nasceu nesse sistema. Não sei quem teve aqui na live quando eu falei do mito da caverna de Platão. A gente está aqui olhando projeções e sombras na parede. Então, quando eu tô nesse lugar de tempo é dinheiro e me desconecto do meu coração, eu tô usando só a mente e o básico. O básico que tem a necessidade desse meu corpo de origem animal e a mente para fazer, para performar e atender o básico. Eu estou totalmente desconectada do meu chakra cardíaco. E isso vai abrindo espaço e vai dando vazão para esse tipo de pensamentos de ateísmo. E a gente vê muita gente na Europa, né? Tem muitos ateus na Europa. O Brasil ainda é um país muito religioso e que abrange muitas religiões. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho certeza, eu já escutei isso em alguns lugares e também já vi em meditação. E vocês podem escrever o que eu estou dizendo e vocês vão ver isso em pouco tempo acontecer. O Brasil vai ser o polo espiritual do mundo. O Brasil vai levar os curadores para o mundo. Os melhores curadores estão aqui. Os melhores médicos estão aqui. Porque os médicos aqui ainda, apesar de todo o sistema, ainda tem médicos que têm fé, tem médicos humanistas e tem muitos curadores aqui que estão sendo formados a cada dia e que têm fé. E a gente ainda vai exportar muita gente para elevar a espiritualidade no mundo. No Theta Healing, a gente se conecta com Deus quando a gente vai para o 7º plano e a gente sente em cada célula do corpo essa presença. A fé é uma experiência individual, é acreditar sem ver. O livro de Urantia traz uma expressão para os homens de fé, ele chama os homens de agodonteros. Agodontero no universo são os seres que caminham com fé, sem enxergarem, sem precisarem ver. A fé é interna e ela é empírica. A primeira vez, eu não sei se todo mundo aqui já foi tocado por esse amor que vem de dentro, por essa sensação que tem algo maior. A gente pode racionalizar, a ciência pode buscar Deus, pode buscar o que é Deus, a molécula de Deus, e não vai encontrar. A gente consegue, através da nossa racionalidade, através desses cursos, desses estudos, quem é buscador encontra, né, o material para se alimentar. No entanto, é um gesto de acreditar mesmo, porque tem coisas que a ciência não vai descobrir, a ciência não vai te provar Deus, né? Você prova Deus quando você percebe essa energia na própria criação, quando você percebe a força da natureza que, independente da ação do homem, se desenvolve, quando você percebe os seus processos biológicos, é inquestionável, né? Agora, a mente, ela quer explicar Deus, porque ela não enxerga.
Então, vamos conectar, vamos fazer primeiro uma meditação. Eu não vou ensinar para vocês como fazer a ativação das moléculas eternas, porque isso é um exercício do curso DNA 3. E para você fazer o curso DNA 3, você tem que passar por um processo de muitos cursos no Theta Healing. Não é arrogância, mas eu teria que explicar muitos conceitos para que vocês fizessem. Mas a gente pode fazer uma meditação com um comando e a gente faz a ativação dessas moléculas eternas. Pelo menos isso já vai alinhar e abrir um pouco mais, expandir um pouco mais os seus sentidos psíquicos para que vocês se conectem com essa força. E aí nós seguimos falando, tá bom? Vamos fazer uma ativação das moléculas eternas com um pouco de downloads. E aí a gente segue falando para entrar num estado de abstração que fique mais fácil de entender essas coisas. Feche os seus olhos. Respira profundamente e imagina que através da velocidade da luz você envia toda a sua energia lá para o centro da Mãe Terra e que agora uma energia renovada e potente da Mãe Terra sobe por todas as camadas da Terra na velocidade da luz e entra pela sola dos pés, subindo pelas pernas, coxas, quadris. Percorre toda a coluna, ampliando, expandindo, limpando, curando cada chakra, desde o básico, o sexual, o plexo, o cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho e o chakra da coroa. E essa energia que vem da terra e passa por você projeta uma linda bola de luz acima do topo da sua cabeça. E eu quero que você veja a cor que essa bola tem. E entra, imagina que uma miniatura sua está entrando nessa bola. E agora eu quero que você perceba que a bola começa a se deslocar, saindo com graça e leveza dessa construção onde você está e subindo em direção ao céu. Imagina que essa bola vai além das nuvens, entra pelo universo e percorre todo o universo, passando por estrelas, cometas, sóis, sistemas, galáxias. E você vai subindo na sua bola, subindo, subindo e vai além do universo. Atravessa lindas camadas de luzes claras, escuras, claras, escuras, claras. Atravessa uma camada de luz dourada. Vai além dela, passa por uma substância que parece um plasma gelatinoso multicolorido. Vai atravessando esse plasma até que você enxerga um pontinho branco bem brilhante distante de você. E você chega numa nuvem rosada que vai levando com suavidade a sua bola para esse ponto de luz branca. Quando você se aproxima do ponto, você vê que essa luz intensa e sutil vem de uma janela, por onde você entra com a sua bola e vai subindo, subindo, subindo nesse lugar onde só existe essa luz branca, iridescente, feito pérola. Vai subindo por essa energia cintilante, até que você percebe que essa bola se desfaz e essa luz branca perolada vai entrando por cada poro do teu corpo, por todas as camadas da célula, indo lá para o centro da célula, para o núcleo da célula, entrando em cada partícula, molécula, átomo, subátomo, passando por todos os órgãos, e você vai se expandindo em tudo que há, se tornando uma coisa só com essa energia, com essa fonte da criação. E agora a gente vai fazer um comando. Criador de tudo que há, é comandado que seja feita a ativação e o alinhamento das minhas 3 moléculas eternas agora, para o bem maior. Gratidão, tá feito, tá feito, tá feito, mostre-me. E você vai sentir uma energia que ativa a sua molécula na base da tua coluna. Imagina que essa molécula começa a girar, girar, girar tão rápido, 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 rápido. E ativa a molécula que está dentro do teu coração. E visualiza essa molécula que começa a girar rápido, rápido, rápido. Agora ativa a molécula que está dentro na glândula pineal. E percebe essa molécula girar rápido.
Sente essas moléculas girando e o teu corpo se alinhando. Sente a energia que sai dessa agitação dessas moléculas, dessa vibração dessas moléculas que estão acordando. E essa energia vai percorrendo todo o seu corpo, de baixo para cima, de cima para baixo. Até que as moléculas começam a se agitar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que elas se desprendem do lugar e começam a girar em torno de tudo que você é, formando uma bola de energia, só com a movimentação rápida delas, batendo de um ponto para o outro, e elas batem em todos os seus chakras, e em volta formando um campo. Fonte criadora de tudo que é comandado que a ativação das minhas moléculas cure tudo que estiver pronto para ser curado no meu sistema. Limpe tudo que tiver para ser limpo no meu sistema agora, que já não tenha mais função de aprendizado. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Permite essa limpeza acontecer. Pode ser que você visualize uma espécie de véu sendo retirado do teu coração. Sente o teu coração se expandir. Criador de tudo que é comandado que seja ensinado a cada célula do meu corpo qual é a sensação de relembrar de onde eu vim. É comandado que seja ensinado a tudo que eu sou, a todos os meus corpos, em todos os tempos, eternidade e entretempos, a definição mais elevada do que é fé. Que eu já tenho fé, que eu já conheço a sensação da fé. Que é seguro ter fé, que eu já vivo a minha vida ancorado na fé. Que eu já confio na fonte, que eu já me sinto parte da fonte, que eu sei que eu sempre estive unido à fonte. Eu já sei qual é a sensação de viver sem me separar da fonte. Ok? E aos poucos vai se sentindo nesse útero do Criador. E vai voltando. E pode ir abrindo os olhos e ficar aqui no 7º plano. Ok? Tá tudo bem? Essa meditação foi para ensinar o corpo de vocês a relembrar que a gente não pode ficar só aqui no racional ou só aqui embaixo, né, na necessidade do corpo. A gente tem que expandir. Essa geralmente é a última molécula que expande, né? Isso aqui é uma trindade dentro da gente. Vamos voltar aqui para a pergunta. É lindo, né? Então vamos lá. O pouco que sei da Bíblia é a história que Deus reinicia seu projeto várias vezes, como quando teve a inundação da Arca de Noé. Gente, o que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, não existe verdade absoluta. A única verdade absoluta é dele, né? Mas pelos meus estudos, falando aqui em Arca de Noé, a Arca de Noé não existiu conforme está na Bíblia. Teve um cara ali que num momento de uma enchente foi lá, avisou os vizinhos, pegou um bichinho, mas não teve essa história de Arca de Noé como está na Bíblia, tá? E por outros estudos, quando você estuda a epopeia de Gilgamesh, as tábuas sumérias, você percebe que tem muito plágio da Bíblia em cima das histórias sumérias. E que, na verdade, a história da Arca de Noé que está na Bíblia
ela é totalmente plagiada do que estava escrito nas tábuas sumérias há 12 mil anos atrás. Assim como a história de Adão e Eva da Bíblia, tá? Isso não quer dizer que essas histórias não tenham existido, mas elas existiram há muitos anos, não existia uma escrita como tem hoje, as coisas foram passando, alguns grupos foram pegando essas histórias, né? Por exemplo, o Antigo Testamento traz muito do que estava na epopeia de Gilgamesh, traz muito, só mudam os nomes. Só que o que acontece? Os escribas, né, quem fez o Antigo Testamento, eram os judeus, os sacerdotes que estavam presos, foram escravos da Babilônia. Então eles pegaram muitas das histórias desses antigos sumérios. E aí o que eles fizeram? Reverteram para o lado deles, para eles poderem trazer a força para o povo deles, para o povo hebreu. Então tem os grupos, né, que durante a história vão se apropriando de histórias e contando desde uma perspectiva que garanta o poder deles, né? E tem também a coisa do telefone sem fio, porque são histórias de milhares de anos que foi passando e que foi sendo toda alterada. Não tinha ainda os registros que a gente tem hoje. Deus cria a gente para essas experiências, né? Mas ele não está identificado com a gente, ele vive a existência humana através desse fragmento divino que está dentro de cada um de nós. Ele não está ali de cima olhando, ai não, coitadinhos, agora salva, agora vai. Cada um está na sua escolha. Se nós, como humanidade, começamos a co-criar uma realidade de autodestruição, ele não vai interferir, porque é escolha, é livre-arbítrio, né? Então não dá pra gente também achar que deixa na mão de Deus e salva, tá? Porque isso, os gregos que tinham uma expressão que chamava Deus ex machina, né? Nos textos antigos, quando eles não tinham uma boa resolução dramatúrgica para as tragédias deles, eles traziam um Deus ex machina que salvava tudo, que resolvia tudo. Não é assim. Então, nem vamos ficar na vibração, ficar pegando nessas profecias, porque isso entra numa vibração de medo e de cocriação, né? E nem ficar achando que tá tudo bem, Deus vai salvar. Então, nem uma fé cega, né? E nem um pessimismo. Eu acho que consciência e autorresponsabilidade. Se somos um com Deus, minha dúvida é se criamos a destruição. A gente não é um com Ele criando? Não. Vamos deixar isso aqui claro, Lu. Nós somos um com Ele criando através das nossas escolhas. Ele não interfere. Ele é tão generoso que Ele não interfere nas suas escolhas. É por isso que uma pessoa pode matar. É por isso que uma pessoa pode fazer o mal. Deus não vai interferir nessas escolhas, tá? Então não é Ele que está criando com a gente. Ele está experienciando a própria criação dele através de nós. Ele nos ama incondicionalmente, mas quem está criando somos nós, as nossas escolhas. Nós co-criamos com Ele. O nosso livre-arbítrio, ele é um pouco limitado, porque tem coisas que você vem para cá e que você não vai deixar de fazer mesmo, e porque o seu destino final sempre é Ele. Mas as escolhas aqui, quem faz é você. Eu não sei se eu terminei a pergunta dela. E como tudo que você falou sobre esses seres supra-humanos, sobre a quarentena, etc., via live toda, não é um pouco desesperador saber que somos só uma peça no jogo, que a gente pode ser só fruto de um erro do nosso papel nisso tudo, e o nosso papel nisso tudo é sofrer? Não. Eu acho que não é desesperador, eu acho que é um alívio. Porque, vamos entender a quarentena? A quarentena foi o que eu expliquei ontem, que é um conceito do livro de Urântia, também não é uma verdade absoluta, tá? Eu acredito e me faz sentido. Vamos entender a quarentena como o que está acontecendo agora com a gente. Nós estamos fechados para não propagar um vírus. Então a quarentena deles lá galáctica foi: vamos fechar os planetas caídos que estão tomados por essas ideias de rebelião, para que isso não se espalhe, porque muitos no universo acabaram se rendendo e seguindo a rebelião. Não foi só aqui, muitos planetas caíram junto, tá? Porque o Lúcifer, ele cuidava de um sistema inteiro. Então ele tinha seus assessores, e muitos assessores, por exemplo, o assessor dele aqui era o nosso príncipe planetário Caligástia, ele foi a favor de Lúcifer, por isso nosso planeta caiu, mas outros não aderiram.
e seguiram no seu desenvolvimento natural, tá? Então essa quarentena fecha a gente das conexões com o universo. Por isso nós acreditamos em morte, porque senão estaria tudo aqui aberto. Talvez nós até comemorássemos a morte como um ritual bonito de passagem, né? A gente ia saber que tinha algo além, a gente não ia viver a culpa, a expiação até hoje por termos crucificado Cristo. Muitas coisas seriam diferentes. No entanto, essa é mais uma experiência do Criador. O Criador vive infinitas experiências, infinitas possibilidades. Então ele vive a experiência dos seres humanos em planetas evoluídos, ele vive as experiências dos seres humanos em planetas caídos, mas o mais bonito é que o que o livro fala, e que eu acho que é aí que eu me ancoro, ele fala: o Criador permite o livre-arbítrio até as últimas consequências. Ele fechou depois como uma medida emergencial aqui para isso não ser contaminado, né? Ele não, os próprios seres celestiais, porque a gente tem que entender que existe uma organização galáctica, né? Não é uma coisa solta. Quando eu falo desses seres supra-humanos, existe uma hierarquia, uma organização, uma grande confederação galáctica, né? E que eles estão também trabalhando, eles estão também se desenvolvendo, eles estão também vivendo, né? E são seres de poder. Então, nós temos um caminho ascensional, a gente vem do animal e ascende, e eles têm uma outra via também no caminho deles, tá? Agora, Deus é tão misericordioso que tudo que a gente faz aqui já está desculpado. Na verdade, quem não permite, né, o nosso perdão somos nós mesmos, porque para Deus já está tudo perdoado. Vamos pensar no seguinte: imagina que você seja um juiz. Você é um juiz e aí você está analisando essa cena de crime. Uma família, um pai e uma mãe estavam orando na hora do jantar com seus filhos. Uma família que frequenta a igreja, que ora, que paga suas contas e que estava ali harmoniosa, tá? Chega um cara e mata o filho do pai dessa família. O que o juiz vai fazer? Que julgamento você daria, né? Então, olhando para essa cena, a gente ia julgar como? Esse cara que matou é o culpado. Agora, se você se afasta, vai de um lugar mais elevado e consegue ver com um distanciamento que esse cara que matou, na verdade, é o filho bastardo do outro, que quando ele era criança, a mãe foi pedir ajuda porque a mãe era empregada que ele engravidou, e aí, tipo novela, sabe? E aí ele negou ajuda, mandou matar a mãe pra mulher não descobrir, o menino ficou revoltado e agora foi lá se vingar. E aí, a coisa não muda de figura? Porque tá todo mundo muito míope dentro desse sistema fechado. Os nossos erros aqui, os nossos equívocos, é o que a gente falou ontem. O pecado, na verdade, é mais uma ilusão, é mais uma percepção equivocada. Porque o que vale aqui para o Criador, ele não está vendo aqui se você está fazendo bonitinho, se você está orando, se você... O que tem valor para sua alma são as virtudes que você conquista. A única coisa que a gente vem fazer aqui, a gente não vem para outra coisa. A gente vem para desenvolver virtudes de alma. Eu sou uma alma lá no 5º plano, eu sou um ser de poder, e a minha alma quer desenvolver virtudes, que enquanto alma eu acho que eu preciso treinar. Então, eu venho para uma vida aqui. Imagina que a sua alma, que o seu ser de poder lá esteja jogando um videogame. E você aqui é só o bonequinho do videogame, tá? E depois ele vai jogar outro bonequinho, porque ele está aprendendo as virtudes. Então, quando a minha alma chega aqui, ela vem aprender virtudes. O que é virtude? É compaixão, é amor incondicional, é a verdade, né? É a justiça, é o bom, o bonito, o belo. Então, a gente vem aprender virtudes. E como que a nossa alma faz? Qual é o mecanismo de aprender virtudes aqui? É através da experiência e da escolha. Percebe? Mas a alma fica tão feliz de vir para cá, para essa terra que vai acolher, que vai proporcionar
essa possibilidade de estudo para ela e de crescimento para ela, que por gratidão à Terra, ela também escolhe um propósito para vir fazer aqui e deixar como legado, para agradecer essa mãe que está recebendo ela com tanto amor para que ela possa se desenvolver, para que ela possa aprender. Então, é só essa troca. Esse tempo aqui é muito efêmero. A sua alma está vivendo milhares de vidas, isso é um conceito muito quântico de Teta, que agora é capaz de dar um nó na cabeça de vocês, mas na verdade a alma está vivendo muitas existências ao mesmo tempo. Essa existência aqui é um destacamento da sua alma, e ela está vivendo outra em outro tempo e espaço, e outra em outro tempo e espaço. Então cada existência dela, ela está aprendendo virtudes em outros lugares, como se fossem bonequinhos de videogame jogando mesmo. Mas a sua realidade maior é esse ser que está lá, no quinto plano. Entende? Aqui nessa Matrix, a gente se identifica com esse corpinho. E a gente acha que nós somos isso aqui. Esse é o sofrimento, essa é a nossa ilusão. A vida não acaba aqui. Isso aqui é um joguinho de videogame do teu verdadeiro eu, mais elevado, que está em outro lugar. Ok? Esse é um conceito de planos da existência, que também não dá para abrir aqui porque já acabou nosso horário. Hoje foi uma live mais para responder a dúvida e eu não sei se eu respondi ou se eu embaralhei um pouco mais. Eu queria só deixar para vocês que Deus é profundamente misericordioso e amoroso e que Ele ama todos os seus filhos e que não existe punição, não existe castigo. Existem leis, né? As leis do universo, lei de ação e reação, lei de equivalência, né? Existem leis que vão ensinando a gente a viver, que são vetores de consciência que vão em equação ensinando a gente a viver. No entanto, Deus não castiga, Deus não te coloca aqui para ser um joguinho dele e ele se divertir. Deus está experienciando a própria criação e ele te ama mais do que tudo. E quando Jesus veio aqui e lavou os pés dos apóstolos, que um deles nem queria, até se recusou porque não se achava digno, ele só estava ensinando isso, que todos somos dignos, né? Que todos somos divinos, porque todos essa alma que habita em cada um, ela é igual em todos, ela é tão divina em mim quanto no ladrão. Eu vou tomando as minhas atitudes, eu vou fazendo as minhas escolhas e eu vou tecendo, né, essas virtudes que é o que a minha alma veio buscar. Entende o mecanismo? Entende que não é um joguete? Entende que a gente não é aqui fruto de um erro? Aqui a gente vai passar, mas aqui é só um destacamento da alma, a realidade não é aqui. É isso que a gente tem que entender. Se a gente se identificar só com essa vida daqui, é um grande sofrimento. Eu acho é daí que vem o pensamento do ateu, porque o ateu está tão identificado com ele aqui, ele não consegue conceber que tem ele lá. Ele não consegue conceber a eternidade. Então, realmente, se eu acredito que a única realidade sou eu e esse corpo aqui, pela lógica, quando a molécula de carbono descansar, né, e o meu corpo morrer, pela lógica acabou. Mas para onde vai a sua essência? Para onde vai, né, tudo isso que você acessou? Vai continuar evoluindo em busca ainda da perfeição e cada vez em estágios mais elevados. Ficou claro? Tem dúvidas? Deu confusão? Acho que a questão inicial da live era se Deus erra, se os supra-humanos erram nesse plano maior e se a gente for só o erro. Nós não somos erro e nós somos... É que o que eu quero que você entenda, Thaís, é que nós somos os supra-humanos também. Nós somos um destacamento desses supra-humanos. O que a gente tem que relembrar é que nós somos seres de poder, bebês que estamos aqui experimentando os nossos poderes. Como manter a fé e a positividade com essa percepção, né? Você não, se você ficar identificada achando que a sua realidade é essa Thaís que está aqui e que essa é a realidade, não dá para manter, porque você vai olhar para a injustiça e você não vai entender. Você vai olhar para a sua dor e você não vai entender. Você vai olhar para a morte e você vai se sentir impotente e realmente você não vai conseguir entender. Mas quando você entender que você é
um destacamento de um ser supra-humano, que você vive já na perfeição e na eternidade, e que isso aqui é uma das suas experiências enquanto alma, e que na verdade está tudo junto nessa mente do Criador, aí acabou a dor, aí acabou o drama. É daí que vem a fé. Mais alguma dúvida? Como assim? Tem coisas que viemos fazer que vamos fazer mesmo. Vamos nos encontrar com o nosso propósito, porque já escolhemos isso antes de vir? Ângela, eu fiz uma live, depois procura no YouTube uma live falando sobre tempo divino e propósito. Ali eu respondo bem direitinho isso, tá? A gente tem um tempo divino, a gente tem um propósito, então algumas coisas e algumas pessoas provavelmente já tem algumas coisinhas marcadas para acontecerem aqui. Quando a sua vida começa a dar muito errado, é porque o universo está te empurrando para o caminho certo. Mas dá uma olhada nessa live que está no meu YouTube falando sobre tempo divino e propósito, que ali eu explico bem direitinho como que funciona esse sistema, tá? Vamos lá, adorei. Se tudo é perfeito, Deus é um economista. Ele, de alguma forma, não contribui no nosso livre-arbítrio. Fico em dúvida em relação ao livre-arbítrio se Deus está controlando tudo em uma economia perfeita. A economia perfeita é que tudo é perfeito como é. Quando Deus manifesta a criação, a primeira coisa que Ele cria são as leis. As leis são os vetores de consciência e não existe meia lei, ou é ou não é. As leis são implacáveis. Então, através das leis, tudo é perfeito como é. Tudo que tem que acontecer, acontece e é perfeito como é. Tudo que parece erro tem valor de aprendizado. E quando a gente fala que o universo tem economia perfeita, isso significa que nada no universo termina, tudo se transforma. Então vamos supor, nós somos muito emocionais e muito apegados e temos uma ideia muito emocional do amor. Mas entenda que se a Terra explode e acaba, ela não vira nada. Essa poeira estelar vai se misturar com outras coisas e no tempo e espaço vai formar outras coisas que sempre vão ter valor para a criação. A gente morre, a gente pode se entupir de lasanha da Sadia, o nosso corpo vira um adubo maravilhoso para a terra continuar crescendo. Entende? Nesse sentido, Deus é uma economia perfeita e Ele cria as leis perfeitas que vão tornar tudo perfeito como é. Só que nós não somos joguetes, nós somos Ele experienciando essa criação. Portanto, a gente, através do nosso livre-arbítrio, vai fazendo escolhas e vai interferindo na história e na coletividade. Se a história já tivesse pré-marcada, não tinha por que acontecer, né? Então, assim, se já fosse um destino que a humanidade ia acabar por causa de um coronavírus, então não faria sentido. Mas é o contrário. O destino é Deus. E por isso a humanidade está aqui fazendo escolhas. E ela fez escolhas erradas que ressoaram com a vibração desse vírus que veio aqui só ensinar pra gente que a gente estava no caminho errado. Percebe? Não é um castigo e não é um destino. Simplesmente é a cocriação coletiva das nossas próprias escolhas. No entanto, aquilo que você escolhe como propósito, aquilo sim vem com algumas cartinhas marcadas que a sua alma, antes de vir, predeterminou, porque era o que você não podia deixar. Como a gente sabe que esquece quando vem pra cá, tem algumas coisas que você já marca, que o seu tempo divino já sabe, que você não pode deixar de fazer, senão você não cumpre o que você veio fazer aqui. Do resto, é escolha, é aprendizado. Posso só fazer um acréscimo? Pode. Essa questão do livre-arbítrio, mas em tese, a nossa alma escolheu isso antes. A gente... Escolheu o quê? Esse tempo divino. No quinto plano, não escolheu? Isso é O tempo divino não, o propósito. O propósito, isso é um livre-arbítrio. Sim, porque... Mais elevado. Sim, aqui sim. a gente não tem essa consciência. Exato, perfeito. Enquanto alma, você segue tendo livre-arbítrio, né? Por isso que eu falo que o nosso conceito de livre-arbítrio aqui é um pouco limitado, porque se você é um avatar da sua alma, você tem o seu livre-arbítrio aqui de escolher, de discernir entre o que é certo e o que é errado para criar valores, mas o livre-arbítrio da tua alma já escolheu lá atrás. E ela é a parte mais real do teu ser.
Muito bem colocado, Lê. Obrigada. Que coisa boa, dormir agora com a vibração de paz que dá essas aulas. Que bom, muito bom, né? Renata, como acha mais fácil lidar com o luto? O luto, Renata, é uma dor, é um processo fisiológico para que as suas células entendam como se reorganizar depois da perda desse contato físico com essa pessoa que você perdeu. Então, é um processo que não tem como evitar. Agora, um luto saudável, ele dura de 6 meses a 2 anos. É considerado um luto saudável, que é um período necessário para elaboração. Não tem como você conviver com uma pessoa que você goste, né, com uma pessoa ali no seu dia a dia e passar por isso e no dia seguinte esquecer. Não tem como. Essas células precisam se reorganizar. Então, esse é um processo inteligente do corpo, né, que torna essa pessoa enlutada para que ela possa reorganizar e seguir adiante. Se o luto, agora tem pessoas que ficam em luto durante 20 anos, aí já vira crônico, né? Então, isso tem que ser resolvido e um trabalho de Theta Healing é excelente para isso, tá? Mas se a pessoa está num processo de luto, por exemplo, outro dia, uma paciente minha, ela tinha um primo que se suicidou, ele se jogou. E ela queria que no dia seguinte eu fosse lá fazer Theta Healing na mãe dele, na mãe do primo que tinha acabado de se jogar da janela. E eu falava, mas o que eu posso fazer é mandar amor incondicional para ela, não faz sentido eu ir lá e trabalhar agora ela tá nesse momento de choque e luto, né? Eu não tenho o que fazer, eu só posso mandar amor para ela, mas ela insistiu, a moça, né, a mãe quis que eu fosse, então o que eu fiz foi trazer alguns downloads de conforto e passei 1 hora enviando amor incondicional para ela. Não adianta você querer afastar de você uma dor que não tem, porque o seu corpo precisa viver essa dor ainda para processar, para elaborar, senão ele vai adoecer, tá? Agora, passando muito tempo do luto, é bom trabalhar sim. Se a pessoa não desapegou do luto, aí é bom trabalhar, porque senão as consequências também, né, paralisam a vida. Então, gente, lembrando, amanhã nós temos a 2ª dose da vacina energética. Eu peço por gentileza que vocês divulguem. A primeira dose tá no YouTube, então, para quem não fez ainda, faz a primeira dose. Hoje eu tive tantos feedbacks maravilhosos. Eu tive feedback até de uma aluna minha que pegou, né? Ela se infectou com corona, manifestou. Ela falou que chegou ao ponto de sentir um pouco de falta de ar. Ela começou a passar os óleos essenciais e eles ajudaram muito, mas ela falou que a cura mesmo, que ela se sentiu bem, foi quando ela fez a vacina. Nem era minha pretensão, também existe aí uma questão dela, mas a vacina ficou muito legal. Eu tenho recebido resultados muito interessantes, pessoas dizendo que foi uma experiência incrível. Então, compartilhem, não é só por causa do corona, ela é de cura para a humanidade. Por favor, quando forem divulgar, coloquem a hashtag vacina energética, tá? Agradeço muito cada manifestação de carinho e cada dica que vocês estão me passando, de dicas para tratar aqui como assuntos, e continuem mandando aí o que vocês querem ouvir, porque isso me ajuda a preparar os conteúdos, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Arro.